1 Samuel. Não vou fugir o horário não. Se eu não conseguir terminar, a gente fala o restante em outro momento, mas a mensagem que eu tenho para hoje, eu gostaria muito, sabe quando a gente sobe aqui? Quando a gente sobe aqui é porque Deus já falou algo no coração da gente de uma forma muito forte. Porém, a mensagem, ela precisa desse interlocutor, precisa dessa pessoa para estar falando. E muitas das vezes nós não conseguimos transmitir de forma exata aquilo que está aqui dentro. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, para poder, na nossa imperfeição, na nossa incapacidade, na nossa falta de memória, conseguir fazer com que vocês entendam. Não da minha forma, mas da forma que Deus quer que vocês entendam. Essa passagem, a gente vai trabalhar sobre Davi e Golias, justamente porque eu me vi nesse momento e tenho me visto nesse momento aqui. Desse camarada, gente boa pra caramba, que eu quero compartilhar com vocês alguns itens que eu chamo aqui de elementos que conduzem à vitória. Hoje é quinta da vitória. Quem quer vitória aí? Vitória, irmãos, é a palavra mais desejada por todos nós. Quem não quer? Quem não quer ter vitória? Quem não quer alcançar a vitória? Todos nós queremos. 1 Samuel 17, a partir do verso 32. Vamos ler um pouquinho de texto aqui. É bom porque alguns de nós só têm a oportunidade de ler a Bíblia no culto, né? Não temos oportunidade de ler em outros momentos. Mas 1 Samuel 17, a partir do verso 32, a minha versão, Nova Versão Internacional, fala da seguinte forma: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Vou dar uma pausa aqui. Olha a capacidade de Davi, um camarada desse tamanzinho, franzininho, diante do rei Saul, que era um bitelo do homem, que a palavra diz que ele era, quando você olhava para a multidão do exército de Israel, ele sobressaía. Então era um camarada fora do normal, parrudo, bonitão, grandão. Vem Davi, pequenininho, franzininho, perto dele e fala assim: eu quero encarar esse gigante. A primeira palavra que Saul dá para Davi é o seguinte, assim: não faz isso não, meu filho. Pô, cai na sua, meu. Pô, Davi, cá pra nós, você não aguenta nada, cara. Fala sério. Você vai dizer para mim que você vai encarar ele? Quem tu é, rapaz? Tu é um moleque. E ele é um guerreiro. Desde a mocidade ele treina para isso, para ser um guerreiro. Por isso que ele encara qualquer um, sem medo. Só que quando Davi, é porque a gente precisa, quando lê isso aqui, pedir ao Espírito Santo assim: me leva, Senhor, me leva para lá, para aquele momento, para aquele exato momento, quando Davi chega perto de Saul e fala com Saul, porque a autoridade de Davi, quando falou com Saul, foi tamanha, que eu imagino que o Saul ficou assim, ó, tremendo as pernas perto de Davi, porque a opinião dele mudou. E a opinião dele não mudou com algumas frases, irmãos. Isso que a gente precisa entender. Aqui foi narrado um trecho para economizar um grande acontecimento. Alguém escreveu poucas palavras para resumir para a gente. Mas algo
A forma como Davi falou, a forma como Davi se posicionou, a forma como Davi se expressou, a forma como Davi estava com o Espírito Santo nele de uma forma tremenda, fez Saul mudar de opinião. Na nossa vida nós temos que ser assim também. A nossa posição diante dos nossos inimigos tem que ser dessa forma, para fazer ele tremer. O inimigo das nossas vidas, o inimigo, quando eu falo inimigo, é do diabo para todos os outros que ele colocar. Nosso medo, nossa inconstância, problema com a nossa família, problema com o nosso filho. Todos esses desafios, todos esses inimigos, quando se aproximarem de nós, tomados pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo, nós devemos se tornar um gigante enorme e amedrontar todos eles. Temos que conseguir entender o que Davi estava sentindo e o que Davi tinha dentro dele de tão poderoso que com poucas palavras ele conseguiu mudar o pensamento do rei. Porque nós todos precisamos entender o seguinte: naquele tempo funcionava assim, até hoje tem as negociações de guerra, mas funcionava assim: vai morrer muita gente. Os dois reis se reuniam e falavam assim: cara, vai morrer muita gente, vai ser uma matança, vai morrer milhares de soldados seus, vai morrer milhares do meu, até que alguém consiga vencer isso aí. Alguém vai ter que desistir de morrer tanta gente, vai desistir, vai ceder o território, vai ter um ganhador, vai ter um perdedor. É assim que vai funcionar. Aí tinha sempre um exército que tinha alguém muito forte, como o exército dos filisteus tinha o Golias. E o rei dos filisteus acreditava tanto no combate corpo a corpo de Golias, que falou assim: para a gente evitar toda essa matança, eu coloco um guerreiro meu, você coloca um guerreiro seu. Eles dois, um deles vai morrer. Imagina, ao invés de morrer milhares de pessoas, vai morrer um. E a gente decide. Os filisteus colocaram Golias. Vocês acham mesmo que Saul estava disposto, depois de 40 dias, ver o exército dele com guerreiros poderosos, inclusive um deles era o irmão de Davi, que não quis encarar o Golias? Você acredita mesmo que Saul estava disposto a colocar o reinado dele na mão de Davi, assim de graça? Foi não. Algo poderoso aconteceu. Quem já viu o filme Shazam aí? Não precisa ter vergonha não, irmão, todos nós podemos ver filme, tá? Eu imagino, irmã Maria, que aconteceu mais ou menos igual o Shazam. Eu imagino que quando Davi falou assim: Saul, veio um raio lá de cima, aquele molequinho desse tamanhozinho ficou um guerreiro desse tamanho. Saul teve que olhar para ele assim, falei: caraca, meu, é tu mesmo, vai lá Davi, cara, o Senhor vai contigo. Porque ele não estava vendo o Davizinho que ele começou a ver no início, não. Vamos continuar. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras dos ursos, livrará da garra desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e o Senhor esteja com você. Mudança muito drástica, para ser simples. Verso 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus. Vou esquecer esse momento aqui que fala muita coisa aqui também. Cada um tem que lutar com as suas próprias armas. Não tenta lutar com a arma do seu irmão, pode não funcionar para você. Olha só, experiências são coisas fantásticas. Eu não ia falar não, mas tem que falar. Experiências são coisas fantásticas. Ouvir os nossos irmãos constar testemunho aqui é fantástico. Podemos aprender? Podemos. Mas a melhor forma de você aprender algo é ter suas experiências próprias. É isso que Davi está falando aqui. Não dá para lutar com as suas armas, Saul. Apesar de ser armas de guerreiro, armas que venceram muitas batalhas, para vencer a minha batalha, ela não serve.
Eu e você precisamos saber com que armas nós devemos lutar as nossas batalhas. Cada um de nós temos armas diferentes para usar. E temos que saber qual e quais batalhas devemos usar cada tipo de arma diferente. E a palavra já nos dá alguns itens dessas armas que a gente pode ter. Mas é diferente. Aquilo que eu faço na minha vida, você talvez não possa copiar 100%, porque na sua vida pode não funcionar. Pode, não estou dizendo que não funciona. Pode não funcionar. Por isso que a gente precisa estar guiado. Senhor, posso fazer? Posso usar? Pode ser dessa forma que eu posso fazer? Quando a gente tem a orientação do Senhor, tudo vai funcionar bem. Lembra de Josué? Josué, só faz do jeito que eu estou falando, cara. Mas isso é loucura, Senhor. Ficar dando voltinha no muro não vai vencer guerra. Josué, presta atenção. Só faz o que eu estou falando, cara. Só faz o que eu estou falando. Lá no Egito, eu agi de um jeito com Moisés. Aqui eu vou agir de outra forma com você. Outras armas, outra maneira. E quando não se obedece ao Senhor, se perde as batalhas. Quando não se ouve o Senhor, se perde a batalha. Quando ouvimos e fazemos aquilo que aos nossos ouvidos é absurdo de fazer, mas se foi dito pelo Senhor, nós só obedecemos, a vitória vem, tudo dá certo. Mas quando tentamos lutar com as nossas próprias armas ou com armas de outras pessoas, não dá certo. Por isso que Davi falava assim, ó, Senhor, se tu mandares ir pela direita, eu vou. Se mandar ir pela esquerda, eu vou. Se for por trás, se for por cima, se for correndo, se for devagar, se for escondido, se não tiver que ir, eu só preciso que o Senhor só me fala. Aí a gente fica se perguntando, por que um pecador como Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por isso, eu só quero obedecer. O querer obedecer não quer dizer que você não vai tropeçar, entenda bem. O querer obedecer, o querer fazer a vontade de Deus não te coloca no patamar de Jesus, de um ser tremendo, de um caráter inibado, de alguém que não pertencia a esse mundo, apesar de estar aqui como homem. O querer ser santo, por isso que fala assim, nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito, mas não somos esse ainda. Às vezes nós queremos ser tão perfeitos que não aceitamos alguns erros que nós fazemos. E às vezes permitimos que esses erros, que podem ser perdoados pelo Senhor, com um simples me aproximar dele, eu deixo que esse erro se torne algo grande, eu vou só me afastando. Ao invés de pegar, como Davi, que aí Deus fala que é o homem segundo o seu coração, Senhor, errei. Que vacilo, cara. Que vacilo. O que eu faço agora? Bom, Davi, você vai pagar pelo que você fez. E daqui para lá você não faz mais. Já leram a história de Davi, que ele não comete o mesmo pecado duas vezes? Ele não comete o mesmo pecado duas vezes. Ele erra, se arrepende, pede perdão e é reconciliado pelo Senhor. E nós achamos que somos seres perfeitos. Quando erramos em algum momento da nossa vida, nós preferimos nos afastar cada vez de Deus. Deus até tenta se aproximar um pouquinho, mas a gente vai se afastando cada vez mais. Sempre que você chutar um paralelepípedo, não arranca ele e joga fora, não. Acerta ele. Porque se você tirar ele do lugar, fica um buraco. Se você acertar, você não chuta ele de novo. Quando nós erramos ou cometemos alguns deslizes, com o Senhor é a mesma coisa. Não tenta esconder, não tenta arrancar. Se aproxima e se conserta. Pede ao Senhor reconciliação. E a palavra do Senhor vai continuar sendo sempre a mesma. Seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Não é a partir de agora seja um ser perfeito. Não cometa esse mesmo erro. De novo, não faz igual a loura da banana. Não tem que cair na casca de novo. Sabe que não é para pisar, não pisa. Desvia, passa por cima. Verso 41. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Eu não vou nem entrar na minha pregação hoje, não. Outro dia eu prego. O diabo
ele olha para você, no primeiro momento que ele te vê um ser indefeso. E nós somos mesmo. Ele nos vê um ser indefeso. Uma pessoa que ele não quer que continue andando na direção que está andando. A tarefa dele, a vontade dele é tirar a gente desse caminho e colocar no caminho dele. Tirar a gente do caminho da eternidade. E ele olha pra gente e ele vê assim, cara, muito mole. Fácil. É fácil demais fazer Paulo tropeçar. E é fácil mesmo. Sabe por quê? Porque um ser espiritual como é ele, que me conhece desde o dia que eu nasci, que fica vigiando a minha vida, porque ele é um fofoqueiro, ele é igual aquela, sabe? Aquele bonequinho que fica em cima do muro. É um fofoqueiro, um fuxiqueiro danado, que fica olhando a nossa vida desde o dia que nós nascemos, para conhecer tudo sobre a nossa vida. Nós não queremos conhecer quase nada de Deus. O diabo quer conhecer tudo sobre a sua vida. Ele sabe quem é você, quando você nasceu, quantos cabelos você perdeu. Ele sabe quantos erros você cometeu. Está tudo registrado no computador, mega computador que ele tem no quinto dos infernos. Tudo sobre a sua vida. De uma pesquisa rápida. Não é um computador com a internet igual a gente tem ainda hoje em dia, não. É coisa rápida. Tudo sobre a sua vida. Ele sabe para onde eu e você olhamos, se foi para a direita, se foi para a esquerda, se era branco, se era preto, se tinha cabelo louro ou cabelo branco. Ele sabe aonde você andou hoje, por onde você andou, por onde você caminhou, o que você falou e o que você ouviu. Tudo registrado. Mais do que como é que é o nome do negócio que está hoje em moda? GPT, sei lá o negócio aí. Mais do que isso aí é pinto. Isso é coisa fraca, galho fraco para ele. O dele é muito maior do que isso. Ele pensa e vem, ele não precisa nem clicar no teclado, porque o computador dele já está mais avançado, não é físico. Ele sabe tudo sobre a mim, sobre a sua vida. Não fica pensando que é diferente não, irmão. A única coisa que ele não sabe é o que eu e você estamos pensando. E ele não sabe também o que eu vou falar daqui a um segundo. O que eu já falei, ele já sabe. O que eu vou falar daqui a um segundo, o que eu vou fazer daqui a um mês, ele não sabe. O Senhor sabe. Ele não sabe. E por ele observar tudo da nossa vida e saber tudo da nossa vida, ele sabe onde estão os seus pontos fracos e sabe onde estão os seus pontos fortes. Ele é um guerreiro treinado, estrategista. Ele sabe exatamente, ele não gasta força com aquilo que ele sabe que não tem sucesso. Ele ataca na minha e na sua vida aquilo que ele sabe que é a minha fraqueza. Ele ataca na sua vida o que ele sabe que é a sua fraqueza. E a única coisa na nossa vida que faz ele parar de nos enxergar como um garoto, como um moleque, é quando ele vê o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que a palavra diz assim, ó, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. A única coisa que impede ele de conseguir fazer o que ele quer fazer, porque ele sabe o que tem que fazer, ele sabe onde atacar, é Deus na nossa vida. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus que está ao nosso redor, nos protegendo. É o Senhor Jesus que faz com que ele não consiga fazer o que ele almeja fazer. Porque quando ele tenta falar algo sobre a sua vida diante do Todo-Poderoso, vem Jesus, o advogado, e fala assim, mas ele pode até pecar, ele pode até ser falho, mas olha o coração, olha a vontade de acertar, olha a garra de andar num caminho. E o cão coxo toma uma pesada nas partes baixas e tem que sair latindo dali. O diabo tem que olhar para a gente dessa forma. Ele pode até começar a se aproximar e olhar na gente um molequinho, uma menininha fraca, frágil. Aí quando ele começa a se aproximar, quem já viu Nárnia aí? Nárnia. Tem que ver, todo mundo tem que ver Nárnia, aquilo é fantástico, tá? C.S. Lewis, fantástico, fantástico.
tinha que fazer as outras crônicas. Quando começa a se aproximar, vem aquele fica perto, mas não. O diabo ele tem que olhar para mim, para você, e até pensar que com paus e pedras é fácil te encarar. Mas o que talvez ele não saiba é que a pedra será guiada pelo Espírito Santo e terá um destino certinho para acertar. Vamos continuar. Por acaso disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Deixa eu falar outra coisa para você. O diabo, pessoas, pode falar o que quiser da sua vida e contra a sua vida. Como diz o ditado, boca fala, quiser falar. Qualquer um tem o direito de falar o que bem entender. Mas maldição na sua vida e na minha vida só entra se você abrir a porta. Maldição na minha e na sua vida só entra se eu e você abrirmos a porta. Como é que a gente abre a porta? A gente abre a porta assim, ó, esquecendo de botar o negócio no silencioso. Porque quando eu e você abrimos a porta para as palavras negativas, para as maldições, ela entra e ela faz o que deve ser feito. Mas nós temos que fazer igual Davi. Amigo, deixa eu te falar um negócio. Você pode falar o que você quiser da minha vida. Não vai entrar nada, nada vai me atingir, nada vai me afetar. Porque eu sei em quem, aí temos que ser como Jó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Sabe aqueles momentos de nossa fraqueza, aqueles momentos que a vida não está legal, que a vida não está bacana, isso eu ia começar a falar aqui, que a vida não está bacana, que está tudo muito difícil, todos nós temos. A nossa vida é assim, é igual uma montanha-russa. Esses momentos onde nós estamos com a nossa imunidade psicológica mais baixa, mais fracos, é onde o adversário gosta mais de atacar e envia pessoas até bem próximas de nós para jogar palavras ruins e tentar nos colocar mais para baixo ainda. Mas ela não tem, ninguém tem poder sobre a sua vida. Nenhuma palavra dessa tem poder de entrar e fazer qualquer coisa que seja para fazer com que você esteja pior do que você já está. E só eu e você temos autoridade para deixar que isso aconteça. Mas quando nós sabemos quem está conosco, não tem jeito. A vitória é certa. No 45 ele fala assim, Davi porém disse ao filisteu, você vem comigo, vem contra mim com espada, com lance, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Sentiu a diferença? Você pode vir com a sua maldição, com o coxo. Você pode vir com a sua maldição. Mas deixa eu dizer para você, quando você fala contra a minha pessoa, tem alguém tão poderoso que não deixa nem que ela chegue aos meus ouvidos. Quando eu e você estamos com o Espírito Santo, com a certeza de que Ele está conosco o tempo todo, porque isso é uma promessa que Ele fez, que estará conosco até o fim dos tempos, até a gente ir daqui ou até a eternidade chegar até nós, se Ele está conosco o tempo todo, quando o adversário, o inimigo nosso carnal, ou quando o inimigo das nossas almas vier falar alguma coisa contra nós, na verdade está falando contra aqueles que está conosco. O próprio Senhor Jesus, Ele toma as suas dores. Sabe quando a gente fala que Ele leva sobre si suas dores? Ele continua levando. Às vezes eu não entrego, às vezes eu não deixo, às vezes eu não permito. Quem já viu o Peregrino aí? Temos que ver filme, irmão. Tem filme bom para ver, tá? Tem filme bom para ver. O Peregrino, de Charles Spurgeon, é ele? Acho que é.
peregrino, carregava o seu fardo? Carregava porque queria. Quem viu sabe. Porque a hora que ele falou assim, eu não quero carregar mais, ele perdeu o fardo. O Senhor, Ele quer tirar de nós. Ele todo dia Ele continua falando comigo, lança sobre mim as suas causas, lança sobre mim as suas dores, lança sobre mim as suas dúvidas. Eu fico segurando porque eu quero, e o Senhor fica desejoso para querer. Todos os dias o Senhor se coloca diante de mim e fala assim, entrega tudo que te faz sofrer, que te machuca, que te oprime, entrega para mim, eu estou aqui, entrega para mim, deixa eu carregar esse fardo, não precisa mais carregar isso. E eu me aposso das minhas dificuldades, do meu fardo, das minhas angústias, das minhas depressões, das minhas dificuldades, eu me aposso como se ela fosse minha, como se aquilo tivesse nascido ou tinha sido predestinado para ser meu, quando não é para ser nosso. Destinado para nós é só eternidade, felicidade, alegria e contentamento, satisfação e gozo. Isso é o que está predeterminado para cada um de nós. A minha, sua vida existe para ser uma vida de alegria, contentamento, satisfação e cheio de eternidade, de muito gozo. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. E todos os dias, quando esse turbilhão de coisas ruins vem sobre nós, se torna esse fardo que impede a gente caminhar, que muitas das vezes impede que a gente venha até aqui, neste santo lugar. Deveria ser ao contrário. Quanto mais atribulado eu estivesse, mais vontade de vir à igreja eu deveria ter. Mas geralmente não é assim, por seus motivos psicológicos que tem. Estamos para baixo. Não estamos querendo ver pessoas alegres. E é isso que a gente vê aqui, a manifestação do Espírito Santo aqui, alegria, satisfação, festa. A gente quer ficar no nosso oculto, e o Senhor toda hora se aproxima de nós. A gente precisa estar com o nosso olhar. Aí tem duas situações: ou pedir ao Senhor para abrir o nosso olhar espiritual, para ver Ele com as suas mãos estendidas, querendo pegar o nosso fardo, ou por fé, porque às vezes eu posso não ter esse olhar espiritual e não conseguir ver o Senhor me pedindo, implorando para que eu entregue o meu fardo para Ele. Eu posso não conseguir ver com os olhos. Então, por fé e acreditar que Ele está fazendo isso, eu tiro o meu fardo e lanço tudo sobre Ele. A vida fica muito mais fácil, porque agir, acreditar, ter esperança, acreditar que tem vitórias para mim, sem o fardo fica mais fácil, com o fardo fica mais difícil. Agora, quando eu lanço sobre o Senhor todas as minhas dores, o Ministério de Louvor, se quiser subir, pode subir, tá? Todos os meus temores, minhas angústias, meus medos, quando eu lanço sobre Ele, como Davi fez aqui, olha só, deixa eu falar, você pode vir, pode ser grandão, fortão, ter uma espada grandona, pode ter uma armadura do caramba, todo protegido, todo escondidinho aí, mas deixa eu falar para você, tu é muito fraquinho, cara. Tu é muito fraquinho, porque quando eu decidi encarar você, eu entreguei todo medo, toda angústia, qualquer coisa que pudesse me travar, eu entreguei para o Senhor. Então deixa eu dizer para você, nessa batalha eu não vou sozinho. Eu não vou. Eu estou indo a você em nome do Senhor dos Exércitos. É outra coisa que a gente precisa entender. Não estou indo sozinho, estou com o Senhor dos Exércitos. Você já viu algum Senhor de Exército andar sem um exército? Já bastava só Jesus só, mas Ele anda com o exército dele. E basta só a gente entregar tudo na mão dele. Ele vai e faz. A gente não precisa ficar sofrendo com os nossos filhos, sofrendo com a nossa família, sofrendo com nossos esposos, sofrendo com nossas esposas, sofrendo com o nosso trabalho, sofrendo com nossa empresa. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Fala, Senhor, está aí. É isso que me faz sofrer, é isso que me machuca, é isso que me magoa, é isso que me faz ter medo, é isso que me faz não acreditar, é isso que me tira a esperança. E quando a gente lança tudo sobre Ele, a gente passa a ter força para fazer o resto tudo, porque agora nós estamos vazios de tudo, pronto para encarar qualquer coisa.
Verso 46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei o cadáver do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Precisamos profetizar bênçãos para as nossas vidas. Parar de reclamar de coisas que estão acontecendo e começar a trazer coisas boas que vai acontecer. A acreditar, a profetizar. Ao invés de dizer, o meu marido é assim, você diga, ele é bênção, vai ser bênção, ele vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer acontecer. O meu negócio não está bem, não, para de falar assim. Deus vai fazer alguma coisa se mover, ele vai fazer prosperar. Parar de dizer que o meu filho está me dando trabalho e dizer assim, Deus vai mudar, vai fazer isso se tornar uma bênção. Eu vou, como foi falado aqui, a Aline falou que a gente precisa começar a falar, a acreditar, a falar coisas que irão ainda acontecer. Sabe, quando Deus faz tantas coisas na nossa vida, a gente ouve tantas coisas e nós perdemos a fé com muita facilidade. Aí Deus pode fazer conosco como fez com Moisés. Quando Moisés estava de frente ao Mar Vermelho, que vê o exército de Faraó, o mar estava à frente dele, e o povo começa a pressionar ele, ele vai perguntar a Deus. Ele deu mole pra caramba, porque nas entrelinhas Deus falou mais ou menos isso para ele assim: ô Moisés, me admiro você, cara. Pô, falei contigo na sarça, bicho. Pelo amor de Deus, cara, presta atenção, cara. Tu viu aquela sarça pegando fogo? Você viu se ela queimou, se virou cinza? Não foi isso que aconteceu. Daquela sarça eu não falei contigo, eu não falei o que eu iria fazer, e eu não cumpri o que eu falei que iria fazer. Eu te tirei daquele deserto, te levei para lá para o Egito. Tudo que eu falei lá no deserto contigo, o que eu fiz lá, cara? As 10 pragas. Fiz o povo sair rico, que é outra coisa que a gente esquece. O povo de Israel saiu do Egito rico, com muito ouro, muita prata, muito gado. Eles não saíram pobrinho, não, saíram rico de lá. E quando estava de frente ao Mar Vermelho, Deus estava nas entrelinhas só dizendo isso. Provavelmente deve ter falado. Moisés, com vergonha, não quis escrever. Cara, eu fiz tudo aquilo. Não faz muito tempo que eu fiz todos aqueles milagres. E agora você está me perguntando o que é para fazer? Ah, rapaz, presta atenção. Bota esse pé aí nessa água aí, por favor. E Deus continua fazendo a mesma coisa para a gente. Eu deixei um livro escrito cheio de bênçãos para mim, para explicar na sua vida qual o tamanho do poder que eu posso fazer e agir na sua vida. As experiências que tem de transformação de pessoas, de endemoniados que viram pessoas abençoadas, de defuntos que viram seres vivos, de milagres grandiosos sendo feitos. E eu e você chegamos pertinho de Deus ainda, dobramos nosso joelho e começamos a falar algo ainda com Deus, quando nós deveríamos começar a abrir a boca e falar assim: o Deus ao qual eu creio, Ele tem poder para fazer aquilo que eu não consigo enxergar ainda, mas que Ele já está enxergando. Ele tem poder para fazer milagres e fazer acontecer até coisas de onde não tem como fazer. Porque nós precisamos fazer igual Davi, começar a profetizar. Gigante, você se levantou com um objetivo só, de cair. Desafio, você apareceu na minha vida só para cair. Depressão, você apareceu na minha vida só para você sumir e virar experiência. Diabo, você entrou na minha família para perturbar o meu marido, mas você fez isso só para você cair, porque não tem poder aqui, você não tem autoridade aqui, você não tem legalidade aqui. E você vai da mesma forma que você chegou, você vai embora. Bota o seu rabinho entre as pernas e sai fora, porque não tem espaço para você. Mas nós precisamos profetizar e parar só de pedir. Nós oramos muito e agimos pouco. Temos que orar, claro, coloque diante de Deus a sua necessidade, mas comece a agir e acreditar que as suas orações vão alcançar o ouvido daquele que tem poder para fazer acontecer aquilo que você está pedindo. E você começa a andar em direção àquilo como se já tivesse acontecido.
Olha só. Olha só. Hoje mesmo, bababá, tal, saberá que há Deus em Israel. Verso 47. Todos que aqui estão saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O que Ele está dizendo aqui que a gente precisa aprender? Eu oro, porque não... irmão, preste atenção. Vocês acreditam que Davi desceu ao ribeiro, e ele foi lá e só pegou 5 pedras bonitinhas? Ele desceu ao ribeiro já orando, pedindo a Deus assim: eu não sei qual é a pedra, eu não sei qual é a pedra, eu não sei qual é a pedra que vai vencer esse gigante, mas o Senhor vai me mostrar qual é a pedra, e eu acredito que quando eu subir desse ribeiro, que eu for em direção àquele gigante, eu já vou ver ele caído. A gente desce orando e já sobe da nossa oração acreditando na vitória. É isso que ele fez. Quando Davi foi em direção ao gigante, ele já estava vendo o gigante caído. E eu e você temos que fazer a mesma coisa. Desce ao ribeiro para descobrir quais armas que você vai lutar. Sobe do seu ribeiro, da sua oração, com as lágrimas que tiveram caídas, mas já acreditando que Deus vai fazer a vitória acontecer. Verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Eu sei que vocês estão com vontade de cantar, eu sei que a hora já foi, mas presta atenção. Vou fugir tudo aqui direto, Deus me ajude. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha a enfrentá-lo. Eu tenho certeza que na vida de alguns já aconteceu, na minha já aconteceu algumas vezes. A gente começa, a gente desce ao ribeiro, ora ao Senhor, entrega para Ele as nossas necessidades, sai do ribeiro com muita coragem. Aí quando a gente começa a enfrentar e a andar em direção àquilo que a gente pediu, parece, sabe aquele negócio? Já ouviu aquele ditado? Parece que quanto mais eu oro, mais coisas acontecem. É isso mesmo. Quando ele subiu, que ele foi em direção ao gigante, imagina o seguinte: o gigante lá a 100 metros era um tamanho, sabia? Ele tinha um tamanho a 100 metros. Conforme Davi foi se aproximando, você acha que o gigante cresceu ou diminuiu? É assim mesmo que acontece, irmãos. Nossa vida está indo bem ou está indo mal. A gente começa a orar ao Senhor. Eu ia falar de constância aqui, depois eu prego. Nós oramos e caminhamos em direção àquilo que a gente tem pedido ao Senhor por fé. Aí parece que a gente vai caminhando em direção àquilo, e o adversário ele fala assim: eu não quero que ele alcance isso nunca. Nunca. E ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele, em cima das suas fraquezas, para que isso não aconteça. Por isso que as batalhas aumentam, por isso que o gigante começa a crescer. Quanto mais você se aproxima da vitória, maior é o gigante. Maior é o gigante. Porém você continua com a fé de que ele só está crescendo para cair. A sua fé continua sendo a mesma, não muda nada, do mesmo jeito. Você continua imutável no seu entendimento, na sua fé, na sua esperança, na sua força. Você vai e encara, e ele cai. Tirando uma pedra do alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Você orou, Deus revelou, você pegou a pedra, o gigante cresceu. Você não vai parar enquanto o seu objetivo não for. Qual era o objetivo dele? Derrotar o gigante. Não era lançar a pedra, era derrotar o gigante. Era derrotar o gigante, porque Davi sabia muito bem que ele não tinha capacidade. Não era a pedra que ia derrubar o gigante. O que ia derrubar o gigante era o poder que o Senhor ia agir na pedra. Imagina aquela pedra sendo lançada, e a mão do Espírito Santo levando aquilo, e conforme a mão do Espírito Santo ia assim, ia levando com mais velocidade, e levando no lugar certinho. Já foi provado que uma pessoa, quando
bem treinada consegue acertar, mas aquilo ali foi atividade do Espírito Santo. E assim na minha e na sua vida. O objetivo para o qual você desceu ao ribeiro, as suas orações, você vai continuar agindo com fé para que aquilo aconteça. Assim Davi venceu o filisteu com a tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Pode cantar agora. Aleluia. Fique de pé. Louvado e exaltado seja esse Deus que é grande. Esse Deus que é grande, Ele está querendo ajudar a gente a abençoar as nossas vidas, irmãos. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos.
Senhor, nós adoramos e bendizemos o Teu nome poderoso, Senhor. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós temos batalhas, ó Deus. Temos gigantes que têm nos afrontado, Senhor. São afrontas que têm demorado dias, Senhor. São afrontas que têm tirado a nossa força, a nossa paz. Mas, Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que com a fé que temos no Senhor, estamos descendo ao ribeiro para escolher as nossas pedras, com a certeza de que o Senhor as guiará e vencerá esse gigante que se afronta contra nossas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos dizer, ó Deus, que entregamos ao Senhor todo o cuidado da nossa vida, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos. Entregamos, Senhor, as nossas depressões, tudo aquilo que nos tira a nossa paz, tudo aquilo que tira a nossa força, Senhor. E nós queremos sair restaurados, Senhor, da nossa oração. Queremos sair renovados, Senhor, da nossa oração. E queremos dar, Senhor, ao Senhor a chave, Senhor, da nossa vida e da direção da nossa vida. Guia, conduza, Senhor, porque nós temos a certeza de que a melhor escolha que nós fazemos é deixar que o Senhor guie, Senhor, toda a nossa existência. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa as nossas famílias. Abençoa nossos filhos. Abençoa nossos relacionamentos. Abençoa, Senhor, os nossos negócios. Abençoa nossos trabalhos. Queremos portas abertas. Queremos portas fechadas. Queremos cura de enfermidade. Senhor, nós queremos ver milagres acontecendo, porque nós temos certeza que o Senhor é o mesmo ontem, continua sendo hoje e será assim eternamente. O Deus de milagre, o médico dos médicos. Senhor, abençoa as nossas vidas e que nós possamos, Senhor, continuar no caminho que nos conduza à eternidade. Nós assim te pedimos, já te agradecemos pela vitória que o Senhor já está enxergando e que nós ainda não conseguimos ver, porque nós sabemos que a vitória é certa no nome de Jesus. Você diz amém e dá uma salva de palmas. Domingo estamos aqui, tá bom? E você tem a tarefa de orar pelo culto e trazer um visitante, irmãos. Bênção a gente não guarda só pra gente, bênção a gente espalha, amém? Deus abençoe.